Aí, meus amigos, nos deixou o Mário Jorge Lobo Zagallo aos 92 anos, essa lenda, esse mito, essa bandeira do futebol brasileiro, um apaixonado pela camisa amarela. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para vocês como uma forma de homenageá-lo, como um tributo a esse gigante do futebol brasileiro. O único ser humano a conquistar 4 Copas do Mundo, 2 como jogador, uma como técnico e uma como coordenador técnico. Disputou também em 98, foi a final, disputou 74, foi a semifinal. E aí vamos falar também, obviamente, de tática. O Zagallo foi muito importante taticamente naquela seleção de 70, aquela máquina, talvez a maior seleção de futebol de todos os tempos, aquela seleção que estava na mão do Saldanha, que ele pegou já na cara ali da Copa do Mundo de 70 e fez mudanças importantes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre essas mudanças que o Zagallo fez, vamos olhar aqui para o campinho e vamos falar um pouquinho de tática. Então faz o seguinte, hoje vai ser até sem vinheta, tá? Deixa o like aí, se inscreve nesse canal, que eu vou rodar aqui o campinho, mas não se esquece de deixar o like, que é muito importante para esse vídeo rodar para mais gente aí, para a gente poder fazer esse tributo ao Zagallo, chegar aí para bastante gente. Zagallo que é cria do Flamengo, vamos olhar aqui também umas fotos aqui do Zagallo, separei umas fotos aqui, inclusive dele bem jovem, começando no Flamengo, tem uma trajetória muito importante com o Flamengo também, uma grande identificação com o rubro-negro, esse Mário Jorge Lobo Zagallo, esse grande, esse gigante que nos deixou. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos para o campinho. Então, essa aqui era a seleção do João Saldanha. O Saldanha, que não era técnico de futebol, era jornalista, é convidado ali a assumir a seleção em 69 e fica menos de um ano. Tem problemas ali com a ditadura militar, né? A famosa frase do João Saldanha: eles escalam o ministério, eu escalo o time. Havia interferências ali. Ele era um cara que não levava desaforo para casa. E aí ele pede o boné dele. E o time do Saldanha era esse aqui, ó: Félix, Carlos Alberto Torres, Djalma Dias, Joel e Rildo, Gerson e Piazza, Jairzinho, Pelé, Edu e Tostão. E aí o Zagallo assume já em março de 70, já na cara do gol ali para a Copa do Mundo, né? E aí ele faz algumas mudanças bem importantes, né? Ele mantém o Félix, mantém o Carlos Alberto Torres, traz o Piazza de volante para zagueiro, promove o Brito também a titular, né? Traz o Brito como jogador importante ali da zaga. O Everaldo assume a lateral esquerda. Ele bota também o Clodoaldo como titular, que não constava naquele time lá do Saldanha, né? O Gerson se mantém. E também tem a mudança do Rivelino entrar no time, né? O Edu era um baita jogador. O João Saldanha até usava eventualmente o Paulo César Caju. O Paulo César Caju, que foi para a Copa de 70, até jogou, chegou a jogar. Mas o titular acabou sendo o Rivelino. E esses camisas 10 aí, né? Todos que o Zagallo resolveu botar juntos, né? Para poder ter o maior número de talentos possível e conseguiu juntar essa turma toda, conseguiu taticamente organizar isso aí, né? Então, tinha o Rivelino, tinha o Pelé por trás do Tostão, que era um 9 de muita mobilidade, né? A gente vai ver isso aqui agora no campinho. E o Jairzinho, que era o ponto da direita, mas também fazia muito esse movimento de fora para dentro, né? Para poder ser até um centroavante muitas vezes. Vamos olhar isso aqui. Quando o time progredia, quando o time começava a construir suas jogadas, o Everaldo ficava muito mais na base da jogada, lateral esquerdo, né? E o Carlos Alberto Torres disparava. Vocês acabaram de ver aqui no campinho. O Carlos Alberto Torres tinha muita liberdade para disparar, era um lateral que tinha essa característica, né? O Gerson avançava um pouquinho mais que o Clodoaldo, era um jogador mais ofensivo. O Jairzinho fazia esse movimento de fora para dentro para se juntar ao Tostão, muita movimentação desses 3 homens de frente aí, especialmente Pelé, Tostão e Jairzinho. O time se mexia muito, né? E aí, em alguns momentos, a gente viu o Gerson baixar aqui na base da jogada para poder fazer o quê? Aqueles lançamentos dele, né? Tem gol do Brasil na Copa de 70 com lançamento milimétrico do Gerson para o Pelé, né? O Gerson sempre falava assim: não, só me diz com que pé você chuta, que o resto deixa comigo, né? Então ele realmente era rei desses lançamentos aí. Em alguns momentos ele baixava para poder receber essa bola aqui diretamente do zagueiro e fazer esse lançamento. Isso era algo trabalhado, isso era estimulado também pelo próprio Zagallo. E, inclusive, na semifinal contra o Uruguai, o Gerson baixa mesmo, né? Fica atrás do Clodoaldo como um primeiro volante. Muita gente diz que isso foi decidido pelos jogadores, mas a verdade é que eles falaram com o Carlos Alberto, com o Zagallo, né? À beira do campo, o Carlos Alberto e o Gerson, cara, tá tendo dificuldade, o Gerson está tendo uma marcação individual, vamos baixar o Gerson, vamos botar o Clodoaldo para avançar, e aí não dá outra, né? O Gerson fica mais preso um bocadinho, o Clodoaldo avança, recebe uma bola do Tostão, o Tostão que fazia muito esse movimento de dentro para fora, também vou mostrar aqui para vocês, né? O Tostão dá essa bola linda pro
o Clodoaldo ali fazer o gol da vitória e dar uma aliviada naquela situação, naquele jogo que foi um jogo tenso, né? Ainda aquele fantasma de 50 ainda pairava, né? Então tinha muito esse movimento aqui, ó, do Tostão trocar com o Pelé, né? O Tostão era um 9 de muita mobilidade, então ele baixava e o Pelé ocupava esse espaço que era deixado por ele, né? E também a gente tinha esse movimento aqui do Jairzinho atacar o espaço deixado pelo Tostão, quando o Tostão ia fazer esse movimento lá para a esquerda. O Tostão também muitas vezes ia jogar lá naquele lado esquerdo e aí abrir espaço para o Rivelino, fazia essa diagonal para dentro. O Gerson se aproximava para finalizar também de média distância. Ele faz gol também assim na final da Copa de 70, né, finalizando de média distância. Ele finalizava muito bem, batia muito bem na bola. E o Pelé também se adiantava ali para essa turma ficar toda próxima e jogar junto, né? Com esse talento que esses caras eram, jogavam todos muita bola, muita bola. Então, o Zagallo teve muito mérito em fazer esse time jogar, né? O time que era diferente do time do Saldanha, que tinha os pontos um pouco mais fixos, né? Então, o time do Zagallo era mais móvel. E a gente via, inclusive, o time defendendo com muita eficácia, com muita aplicação, né? O Pelé, muitas vezes, atrás da linha da bola, não tinha essa, né? O Pelé já era o Pelé, já era o rei do futebol, mas o Zagallo botou um homem para marcar. Então, muitas vezes a gente viu o Brasil marcando aqui nesse 4-3-3, 4-1-4-1, aí a gente vai ver aí, naquela época isso não era tão rígido quanto é hoje, né? Mas é um misto aí de 4-3-3 com 4-1-4-1 e às vezes um 4-4-2. O Pelé trocava muito com o Tostão, às vezes o Pelé ficava um pouco mais aliviado dessa marcação, o Tostão baixava um pouquinho mais, que era mais jovem, né? O Pelé já um pouquinho mais velho. Então você tinha muita troca entre esses jogadores aí. Realmente havia muitas trocas, como eu mostrei para vocês. Rivelino com Tostão, Pelé com Tostão, o Jairzinho que fazia o movimento de fora para dentro. Era um time muito móvel, que taticamente era muito rico, como vocês puderam ver aqui no campinho. E agora, galera, vamos me permitir fazer uma pequena homenagem, aqui, um pequeno tributo aqui ao Zagallo. Então, quero mostrar umas fotos aqui para vocês e falar um pouquinho da trajetória desse grande personagem aí do futebol brasileiro. Primeiro, né, que ele é cria da Gávea, né? Não é carioca, nasceu em Maceió, mas veio para o Rio de Janeiro com 8 meses, então é um carioca de criação, né? Não de nascimento, mas de criação. Carioca da Tijuca, esse bairro tradicional do Rio de Janeiro, e começou ali no juvenil do América, no Fraldinha, naquela época chamava, né? E depois vai para o juvenil do Flamengo, naquela época chamava juvenil, hoje em dia a gente chama de base, né? As categorias de base, sub-13, sub-15, ele vai para o Flamengo e joga no Flamengo de 50 até 58, e ele integra o tricampeão, Flamengo de 53, 54, 55, segundo tricampeonato do Flamengo. Ele estava lá, então esse cara tem uma história gigante no Flamengo. Como jogador, a gente vai falar depois, né, também do Zagallo como técnico no Flamengo, mas como jogador ele também tem uma história muitíssimo bonita, por ter jogado 8 anos, por ter feito parte de um time histórico de um tricampeonato. E aí ele vai para o Botafogo, joga naquele Botafogo incrível, maravilhoso, espetacular, que tinha Nilton Santos, Didi, o Zagallo, o Garrincha, quem mais? Tinha Quarentinha, tinha, cara, uma série de craques, era um time espetacular, era um time que conseguia, o único time que conseguia rivalizar minimamente com o Santos de Pelé, né? E ele brilhou nesse time aí. E aí, claro, né, ele também integra a seleção de 58. Ele deu um pouquinho de sorte, tem muita gente que fala que o Zagallo era um burro com sorte. Não acho que ele era burro não, mas ele tinha sorte, isso é inegável. Então o Zagallo dá uma sortezinha, porque o Pepe, que era um baita do jogador, o Pepe que fala que ele é o maior artilheiro do Santos entre os seres humanos, né? Porque o Pelé não conta que o Pelé era ET. Então o Pepe era um baita do ponto esquerdo, batia forte pra caramba na bola. O Pepe se machuca uma semana antes da estreia do Brasil na Copa 58. O Zagallo assume a posição e não sai mais, até por conta da visão tática que ele tinha já como jogador, né? Da importância que ele tinha como jogador. Naquele momento ali, o 4-2-4 era muito usado, né? E ele fazia esse movimento de ser um ponto esquerdo quando o Brasil tinha bola, mas também quando o Brasil perdia a bola, ele baixava ali mais para o meio campo para se juntar ao Zito, ao Didi e ser mais um ali recompondo para ajudar na marcação. Então ele tinha esse papel tático muito importante, já com uma visão já tática ali, muito apurada já como jogador. Nesse time que eu acho muito importante, eu estava até escolhendo aqui as fotos para mostrar para vocês, e resolvi que eu vou botar uma foto do Zagallo aqui atrás, aqui nesse meu cenário aqui, e vou botar também essa foto aí desse time de 58, porque o time de 70 é espetacular, enfim, todos os títulos têm um sabor especial, né, para o brasileiro. Para mim, por exemplo, né, em 94, que eu tinha 14 anos e curti como adolescente, e o Brasil não ganhava 24 anos, muito legal, mas esse time aí é o time que abre as portas, né, o time que é o pioneiro, o time que ganha o primeiro título e aí o Brasil passa a acreditar, o brasileiro passa a acreditar que pode vencer, né? E termina com aquele complexo de vira-lata, como dizia o genial Nelson Rodrigues, né? E aí ele faz gol na final. Essa aqui é a imagem dele fazendo gol na final, quarto gol do Brasil na final contra a Suécia,
que o Brasil ganha por 5-2 e ganha o seu primeiro título mundial. E aí ele ganha depois 62 também, ganha títulos com o Botafogo, como eu já falei, aquele time incrível, e ele encerra a carreira relativamente cedo, e em 65 ele encerra a carreira, em 67 ele é chamado ao Botafogo para ser treinador, e ele topa. E em 67 ele já é campeão como técnico pelo Botafogo, e aí vem a história do 13, né? Que é 6 mais 7, 13, e o Zagallo também fala que ele usava muito 13 por conta da esposa dele, que era devota de Santo Antônio, né? Dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, né? Então ele juntou isso tudo aí, depois ele começou a fazer aquelas conexões todas do 13, né? Brasil campeão, tem 13 letras, Argentina vice também, um monte de coisa, né? Inclusive agora que ele faleceu, tem sido muito falado a questão de Zagallo eterno, tem 13 letras, né? Isso também é muito legal, muito bonito. E tá aí, ele como treinador do Botafogo, já despontando bem, jovem ainda, né? Com 37 anos, e aí depois ele vai assumir a seleção brasileira, como a gente já falou ali no Campinho, como a gente já contou um pouquinho da história dessa seleção de 70, né? Ele foi muito importante para fazer mudanças ali e ajudar o Brasil a ser campeão em 70, né? E aí a gente dá um salto aqui, né, para 94, ele foi técnico também do Brasil em 74, em 74 o time já não era tão bom assim quanto o time de 70, mas foi até a semifinal e perde para a Holanda do Cruyff, só isso, né? Então, não dá também para tecer tantas críticas assim. De fato, o time não andava tão bem com o time de 70, tinha alguns problemas, mas ser eliminado pela Holanda do Cruyff não é vergonha nenhuma, né? E aí, em 94, a gente vê essa imagem bonita aqui. Ele era um cara muito querido pelo grupo, né, pelos jogadores, muito respeitado pelo Parreira, tinha muito dedo dele naquele time ali. O Parreira escutava muito ele, a palavra final, óbvio, que era do Parreira, mas como técnico, né, como comandante, mas ele era um coordenador ali que o Parreira realmente ouvia muito, e aquele time era muito legal porque era um time taticamente também muito rico, né, que resolveu abrir mão de jogar só bonito, de estilo de jogo e de só querer jogar para frente, que é muito legal, que é muito bonito, que eu acho muito legal, mas foi um time pragmático e acabou trazendo a taça para casa, né? E no fim das contas, o que a gente vai lembrar é que o time foi campeão, o time teve ali alguns probleminhas, pode ser que a gente não lembre como futebol vistoso, de fato não era futebol vistoso, mas levou a taça para casa aqui, essa taça aqui, né, que não aparece a taça na imagem, mas a gente está vendo aqui o Zagallo levantando a taça, muito feliz, e ele participou dos 4 primeiros títulos do Brasil, né, todos os 4 primeiros títulos do Brasil, ele estava lá, o Brasil só foi ser campeão sem o Zagallo em 2002, né, e aí a gente vai pular aqui para 96, para esse episódio que eu acho muito legal, que é o episódio do aviãozinho, né, o Brasil vai jogar contra a África do Sul, lá em Joanesburgo, está perdendo 2-0 o jogo, né? A África do Sul sai na frente, faz 2-0. O Brasil com a seleção olímpica, com a seleção sub-23, mais reforçada de Rivaldo, Bebeto e Aldair, né? Que acho que era o outro jogador acima de 23 anos ali que ele usou. E no segundo tempo o Brasil vira. E quando o time da África do Sul faz o 2-0, né? O técnico da África do Sul faz um aviãozinho, comemora fazendo um aviãozinho. O Zagallo não gostou daquilo. Ele faz algumas mudanças no intervalo. O Brasil vira o jogo dentro da casa dos caras, com 3-2, né? Com um golaço do Bebeto, inclusive, naquela marca registrada dele de voleio, né? E aí o Zagallo não se segura e faz aqui o aviãozinho dele, né? E outro momento emblemático é esse aqui, né? Quando ele ganha aquela Copa América de 97. Esse time de 96, 97, que o Zagallo assume a seleção, né? O Parreira sai e o Zagallo fica com a seleção. Ele herda a seleção e vira o técnico, né? Ao invés de só coordenador técnico, ele vira o técnico. E esse time aí andava muito bem. Teve problemas nas Olimpíadas, foi chato perder aquelas Olimpíadas. Eu me lembro que eu fiquei bastante chateado, tinha 16 anos na época, e foi uma derrota amarga, doída, né? E ele sofreu muitas críticas por conta daquela derrota, né? E aí, em 97, o Brasil ganha a Copa América na Bolívia, né? Amassando todo mundo. Foi uma campanha assim impressionante, teve 7-0 no Peru na semifinal, por exemplo, né? Ganha da Bolívia na final, e aí ele, ainda com aquele ressentimento das críticas de 96, né? Ele bota esse dedo aí e mete a famosa frase do "vocês vão ter que me engolir", né? Que ficou tão famosa, e aí essa marca aqui, essa imagem aqui, melhor dizendo, dele com o Ronaldo ali na Copa de 98, e isso aqui me remete muito, essa imagem aqui, né? Me remete muito àquela situação dele incentivando os caras, né? Essa imagem aqui é na final, né, dele consolando o Ronaldo, mas isso aqui também me remete muito àquele momento histórico dele incentivando os caras ali na semifinal contra a Holanda, né, antes de bater os pênaltis ali, e chegou no Tafarel e pegou no rosto do Tafarel, assim como ele está pegando no rosto do Ronaldo aí, para falar, vamos lá, você vai pegar o pênalti, e ele ia lá em cada um falar, vamos lá, a gente vai ganhar isso aí, não sei o quê. E aquela imagem ficou muito marcada, assim, para mim, para todo mundo que
que viveu aquele momento ali, né? Eu tinha 18 anos naquela época, aquela Copa também me marcou muito. O Brasil chegando na final, né? Aquele time também poderia render melhor, acho que o Zagallo teve os probleminhas dele em 98, o Brasil chega ao vice-campeonato, também muito por conta daquela questão da doença lá, da convulsão lá do Ronaldo, aquela história que até hoje ninguém explica muito bem. E aqui, né, ele no Flamengo, ele no tri do Flamengo, ele teve no tri em 53, 54, 55, como jogador, e também esteve no tri no gol do Pet aos 43 do segundo tempo, gol de falta, ele teve lá presente também, como técnico, né, e sempre muito enérgico, porque ele já era um senhor de 70 anos e estava com essa energia ali, gritando na beira do gramado e dando entrevista também efusiva, né, e ao final do jogo, e sempre teve muito orgulho de vestir essa camisa do Flamengo aí, apesar de ter muita identificação também com o Botafogo, né, mas sempre vestiu com muito orgulho a camisa do Flamengo, né, onde ele começou. E aqui, essa última imagem aqui dele ele já com 90 anos, e ele beijando a camisa do Brasil, essa camisa que ele foi tão devoto, né, e ali o número 13, né, que marcou a carreira, como a gente já falou, ele sempre falou tanto desse número 13 aí. Outra coisa que eu me lembrei também curiosa agora, que eu acabei esquecendo de falar ali em 94, né, que ele sempre falava assim, ganhamos mais uma, faltam tantas, então o Brasil ganhou o segundo jogo, ele falava, já ganhamos duas, só faltam 5, aí depois ganhava outra, aí depois na semifinal, quarta de final, só faltam 2, aí só falta uma, né, e o Brasil acabou sendo campeão, né, ele foi fazendo essa contagem regressiva, isso também me marcou muito, assim, né, como é que ele foi fazendo sempre essa contagem, assim, enfim. Então esse foi o vídeo de hoje, uma singela homenagem a esse ícone da futebol brasileiro, que representou tão bem a seleção brasileira, representou o Flamengo, o Botafogo, assim, enfim, esse cara foi um cara incrível que ninguém tem nada para falar dele também, isso é importante dizer, né? Sempre um cara muito querido, que todo mundo sempre exaltou como um cara muito correto, muito honesto, muito ético, né? Então, que tinha ali o sangue quente, que dava as entrevistas dele, às vezes revidando, né? Enfim, dando umas porradinhas na imprensa ou em quem quer que seja, mas era um cara muito certo, assim, muito correto, muito ético também, isso é importante ser dito. Então fica aqui a minha humilde homenagem aqui, falei um pouquinho de tática para não fugir do viés do canal, mas também fiz um pouquinho de homenagem aqui a esse gigante que foi o Mário Jorge Lobo Zagallo. Muito obrigado a vocês pelo carinho, um beijo especial para a família do Mário Jorge Lobo Zagallo, né? Um beijo especial para a família, para os amigos próximos aí, que Deus possa confortar o coração de todos aí, que o Zagallo tenha uma passagem muito bonita aí para a próxima dimensão, para onde quer que ele esteja indo, tá certo? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo em mais um vídeo aqui no Falando de Tática. Um grande abraço e eu fui. Valeu.